Olá, este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Há poucos dias a presidente Dilma sancionou o novo Código de Processo Civil. Já fizemos vários programas sobre o novo diploma legal que entra em vigência dia 16 de março do ano de 2016. E uma das peculiaridades do Código, realmente, talvez de forma inédita, é a relação do processo na perspectiva internacional, o que nós podemos denominar de direito processual internacional. E para falar sobre esse assunto tão delicado e complexo, eu convidei a professora Ana Carolina Machado Ratkiewicz. A professora Ana Carolina é professora do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano, formada pela Universidade Federal de Santa Maria, especialista em Direito Constitucional, doutoranda em Direito Internacional pela Universidade de Saragoça, na Espanha. A professora, então, tem um currículo muito vasto. Professora, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Agradeço a oportunidade e o convite. É sempre bom falar sobre o novo Código de Processo, professora. Confesso que essa é uma área que me é muito cara, a senhora sabe disso, mas me é mais interessante, talvez, na perspectiva atual, aí, falar sobre essa percepção internacional do novo Código de Processo Civil. Porque realmente isso é uma mudança de paradigma total. Antes ficávamos adstritos à questão de carta rogatória, e agora parece que nós temos um outro tipo de universo no sistema processual civil. Eu gostaria que a senhora introduzisse a nossa entrevista, principalmente nesse ponto. Exatamente. Então, assim, o ponto, né, que eu acho interessante abordar é que o tema da cooperação jurídica internacional, então, veio a ser, né, incorporada e abordada no novo Código de Processo Civil. Antes da gente começar, então, especificamente a falar um pouco sobre um conceito de cooperação, né, quais são os mecanismos de cooperação previstos no novo código, é interessante só contextualizar um pouco a matéria, né? Afinal, qual é o objeto, então, dessa área, o direito processual civil internacional? E até porque as relações que se processualizam não são mais relações unicamente nacionalizadas, não, professor? Exato. Esse perfil internacional, talvez o direito internacional privado, mas também mais o direito internacional privado. É algo cada vez mais comum na jurisdição brasileira. Sem dúvida, porque justamente o que acontece é que esses litígios, eles passam a não ter mais apenas elementos nacionais. Eles passam também a apresentar elementos estrangeiros, ou seja, possuir vínculos com outros ordenamentos jurídicos. Isso é um resultado direto do processo de globalização, né, e da própria interdependência crescente entre os estados hoje. Então, por exemplo, é normal que, por exemplo, em uma relação contratual, esse contrato seja celebrado no estrangeiro, ou em que uma ação de alimentos, um alimentante seja domiciliado no estrangeiro, ou em uma determinada demanda, os meios de prova encontrem-se no estrangeiro. Ou seja, essas relações jurídicas, elas passam a estar conectadas com outros ordenamentos jurídicos. Então, é necessário justamente que exista um ramo do direito que se dedique a ter como objeto esses litígios. E aí, então, o ramo do direito que tem como objeto esses litígios é o direito internacional privado. E o processo civil internacional, né, ele é um dos ramos, um dos braços do direito internacional privado. Então, o direito processual civil internacional se dedica a estudar essa dimensão processual dos litígios que estão conectados a diferentes jurisdições, a jurisdições estrangeiras. Esse é o objeto, né, específico do direito processual internacional. Agora é interessante também registrar ao nosso telespectador que essa não é uma discussão que fica distrita à comarca de fronteira, né, professor? Claro, não, claro isso que não. Isso aparece em qualquer comarca, em qualquer esfera da jurisdição brasileira. Em geral, claro, porque há necessidade de que cooperemos com diversos países, né, já que cada vez mais estabelecemos, os particulares, né, estabelecem relações jurídicas que se vinculam aos mais diversos estados. Então, não são só questões ali fronteiriças especificamente, né, mas há uma transnacionalização das relações jurídicas de um modo, né, de um modo geral. Aqui no curso de Direito nós trabalhamos essa questão mais para o final do curso. Né? Nosso aluno tem contato com isso nas disciplinas ali de Mais oitavo, nono e 10º semestre. Exatamente. E a senhora, na sua concepção, essa é uma matéria que é condição de possibilidade para se exercer a profissão jurídica, obviamente dentro da concepção internacional, correto? Sem dúvida. Inclusive, eu chamo muito a atenção, né, dos alunos para essa realidade. Sempre eu comento que, embora essa disciplina esteja, né, mais no final do curso, realmente o direito internacional privado, ele é o 10º semestre, né? Sim.
mas eu até explico que o motivo dela estar mais ao final não é porque, digamos, não haja, né, um número expressivo de litígios dessa natureza. É porque para a compreensão do direito internacional privado é necessário que se tenha compreensão, digamos, de todo o ramo do processo, né, do próprio direito civil. Sucessões, família, Exatamente. contratos, né? Já que se trata de relações jurídicas que são exatamente dessa natureza, privada, mas que tem elementos internacionais. Sim. Agora, o fato do novo Código de Processo Civil também se preocupar com essa questão guarda relação direta com o próprio fenômeno de complexização da sociedade. Claro. Aumentam os números de estrangeiros, as relações entre estrangeiros, o número de pessoas que saem do Brasil para turismo ou para capacitação aumentou muito nos últimos anos. Isso tudo guarda relação, então, com essa área, né, professora? Sem dúvida. Essa, na verdade, é uma das causas do aumento de litígios dessa natureza, né? Pela própria globalização. Viajamos mais, estabelecemos mais relações jurídicas com estrangeiros, desde, né, celebrar contratos no estrangeiro, ou, por exemplo, realizar compras através da internet que são ofertadas a partir de sites estrangeiros. Há mais casamentos entre nacionais de diferentes países e, por consequência, separações, divórcios, né, ações de guarda que decorrem justamente dessa maior abertura e maior exposição ao estrangeiro. E, em certa medida, isso também justifica, nós podemos colocar entre aspas isso, mas a despreocupação do Código de Processo vigente em relação ao tema. Muito bem lembrado, é verdade. Nós temos muito poucas disposições legais no atual Código que se dedicam à análise do tema, né? Mais especificamente no que se refere à competência judicial internacional, né? Estabelecendo ali os casos em que a jurisdição brasileira ela possui a competência exclusiva ou a competência concorrente, né? No julgamento desses litígios que possuem vínculos com outras jurisdições. Alguma coisa sobre a carta rogatória, né? A menção no caso de que as sentenças estrangeiras para que se cumpram no Brasil devem ser previamente homologadas pelo órgão competente, mas mais disposições assim específicas sobre o tema não há. Então esse é um dos méritos do novo CPC, né? Podemos dizer, é trazer uma regulação mais expressiva, mais assim exaustiva à matéria. E sem contar, professora, eu acho que uma das principais questões aí ainda fica no campo da teoria da decidibilidade, né? Do como se decide. Por que no Brasil ainda há essa nacionalização na tomada do processo decisório? Né? Eu gostaria de deixar isso para o segundo bloco. Tudo bem. Antes do segundo bloco, eu gostaria de lhe ouvir, então, especificamente sobre as principais alterações aí do novo Código de Processo Civil em relação a essa temática. Tá. Então, é assim, o código, na verdade, ele veio positivar o que já estava previsto em outras legislações. Por exemplo, ele veio a tratar especificamente da carta rogatória, que já estava prevista antes no atual CPC, mas agora com mais detalhes. Da homologação de sentença estrangeira, também com, né, mais detalhes, e do auxílio direto, que é um mecanismo de cooperação jurídica internacional que não é propriamente novo, porque ele já vinha sendo utilizado, né, pela jurisprudência dos tribunais superiores, mas que agora veio ser, né, positivado então no Código. Mas dá para se dizer que é a alteração. Porque carta rogatória já tinha, né? Sim, sim. E homologação de sentença estrangeira e exequatur, isso sempre teve. Sempre teve, claro. Agora, o auxílio direto agora no código é uma novidade. É uma novidade, sem dúvida alguma. Então, isso é também dos aspectos positivos, porque embora ele já existisse, né, nas práticas dos tribunais, agora então ele veio ser previsto de uma forma, né, mais detalhada. E, na verdade, a carta rogatória, também a homologação de decisões estrangeiras, elas estavam previstas na Resolução 9 do STJ, né, que regulou o tema em caráter transitório, até que ele fosse previsto, então, no regimento interno do STJ, em caráter definitivo, o que ocorreu agora em 2014. Então, o Código, ele guarda relação, né, direta com essa previsão do regimento interno do STJ e também com a Constituição, que vai determinar, então, a competência do, né, Superior Tribunal de Justiça quanto à homologação das sentenças estrangeiras e a concessão da exequatur às cartas rogatórias. Então, na verdade, assim, procedimentos propriamente novos, se formos comparar em relação, por exemplo, né, à legislação ali do regimento do STJ, não há grandes, né, significativas inovações, mas demonstra, a meu ver,
que, né, estamos assim atentos a essa realidade de maior interdependência entre os estados. Demonstra uma preocupação do sistema em relação à questão internacional, o que já é um grande avanço. Exatamente, exatamente. Demonstra que estamos, né, assim, conscientes de que a nossa realidade é muito mais de interdependência e de cooperação do que, né, a separação entre os estados e o isolamento das jurisdições. Essas duas palavras, interdependência e cooperação, são as palavras que abrilhantam a relação internacional. E existe toda uma dificuldade do Estado em trabalhar com isso. A senhora vê isso como uma questão cultural, um problema cultural? Sim, eu creio que sim, porque embora o fenômeno da globalização ele, né, tenha longa data, ele vem se acelerando nos últimos tempos, né, especialmente em função da tecnologia, que provocou uma aceleração desse fenômeno. Sim. Então, nós ainda temos dificuldades de perceber o quanto esses litígios eles passam a internacionalizar-se. Os alunos, isso é bastante perceptível nos alunos, essa cultura assim, muito centrada no interno, né, apenas no direito aqui interno, nesses litígios que, né, se restringem aos nossos elementos nacionais, até há uma dificuldade no sentido de fazê-los perceber essa realidade. A gente percebe assim uma certa resistência, parece que isso aí é algo que vai aparecer assim num segundo plano, quando na verdade é totalmente o contrário. E sem contar o fato de que ainda é um nicho a ser explorado, né? A advocacia internacional é uma área muito pouco. E as pessoas às vezes, talvez pela questão geográfica, que se limitam, né? Ou se acham no direito de não dar tanta atenção. Claro que é uma questão de prioridade profissional, mas é um nicho ainda muito interessante de ser explorado. Muito interessante. Eu inclusive também chamo muito a atenção dos alunos para isso, e também é um desafio, né, para nós professores que atuamos mais no final do curso, porque quando eles chegam lá, eles já têm mais ou menos delineado, né, delineada a área em que eles vão atuar, eles já têm mais ou menos uma perspectiva. Então, é um desafio também fazê-los, né, tomar consciência de que é um ramo do direito que ainda tem muitos aspectos a serem explorados. Professor, eu proponho que façamos um pequeno intervalo. Gostaria de, no segundo bloco, tratar da questão do auxílio direto, né? Vamos falar um pouquinho de parte crítica em relação a isso também, que acho que é importante. Sim, Pode ser? Pode ser. Vamos para o intervalo. Então, façamos um breve intervalo. Fique conosco. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Retornamos com o tema É Direito de hoje. Converso com a professora Ana Carolina Machado Ratkiewicz, professora do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano, como fiz referência no primeiro bloco. Professora, falávamos sobre as inovações do novo Código de Processo Civil em relação à cooperação jurídica internacional processual, vamos chamar assim, que realmente chegamos à conclusão que é uma mudança de paradigma. Talvez pelo simples fato de que o sistema passa a se preocupar de forma mais decisiva em relação a isso, mais pontual. Eu lhe perguntaria inicialmente, assim, nesse segundo bloco, professor, o que a senhora vê em termos de pesquisa hoje, a nível nacional e aqui em nível da Unifra, que os alunos então, estão interessados em pesquisar sobre isso, e a nível nacional, esse é um nicho que ocupa um lugar de destaque. Como é que a senhora vê essa questão aí? Tá. Nacionalmente falando, sem dúvida, vem crescendo os estudos na área, né? Eu pude comprovar isso porque a minha tese de doutorado, ela se centrou exatamente nesse tema, né, da cooperação jurídica internacional. Eu centrei o tema aqui na perspectiva do Mercosul, né, do processo de integração, e na perspectiva do direito brasileiro. Então, claro que eu busquei muita doutrina nacional relativa ao tema.
fora também, claro, uma doutrina estrangeira, centrada na União Europeia, que serviu de paradigma para, né, diversas matérias, no tratamento de diversos assuntos. Então, eu me surpreendi realmente com o número de obras que existem na área, com também o número de trabalhos específicos mais direcionados, teses, dissertações, artigos. Então, foi uma surpresa bastante positiva. Eu encontrei bastante material. Eu não posso dizer que realmente esse tenha sido um dos problemas da minha pesquisa, né? Porque às vezes há esse problema de não se encontrarem muitas fontes. Claro. Pelo contrário, foi bastante vasta a pesquisa. Então, além da doutrina estrangeira, eu, assim, obtive com bastante facilidade a doutrina nacional aqui. Se formos comparar, por exemplo, com o que era produzido há alguns anos atrás, né, uns 10 anos, enfim, nós temos um número bem mais significativo de obras, de pesquisas hoje. Eu percebo que aqui no curso também, esse é um campo que está crescendo muito, né? Claro que você não pode querer comparar também um tema dessa natureza com um tema mais tradicional, porque Claro. os alunos ainda dão preferência aos temas mais tradicionais. Sim. Também é missão nossa romper com essa perspectiva. Exato. A senhora concorda, professora? Concordo plenamente. E no 10º semestre, como eles já chegam com o TFG, né, pronto e defendido no 9º semestre, Claro. já também temos um obstáculo no sentido de incentivá-los a pesquisar esses temas nos seus trabalhos de TFG. Mas eu sempre demonstro que a possibilidade de pesquisa, né, está aberta para quem quiser fazer alguma pesquisa na área, artigos científicos, tem muitos, né, eventos, congressos, né, dos quais se pode participar e fazerem-se muitas trocas e discussões interessantes acerca da matéria. E até para um mestrado, né, um curso de pós-graduação, para quem tem interesse. Então, é algo também, né, que eu dou ênfase. Não é porque está terminando a graduação que terminaram-se as possibilidades de pesquisa. Pelo contrário, se podem buscar novas pesquisas e novos aprofundamentos a partir das ideias que eles têm em aula, né, que eu procuro trabalhar. Agora, lembrei que eu orientei há pouco tempo atrás aqui a acadêmica Laura Mariotto, se eu não me engano, é a Laura. E ela pesquisava sobre o auxílio direto, fez um trabalho bastante interessante sobre o auxílio direto. Gostaria que a senhora explicasse para o nosso telespectador o que é o auxílio direto, qual é a sua funcionalidade, sua estrutura, diante dessa nova concepção aí de código, né? Que, como disse, entra em vigência lá em 16 de março de 2016. É interessante tratar esses mecanismos, mesmo que atualmente eles ainda não estejam previstos, né, nesse atual código, esse vigente. Então, em aula eu já trabalho essas formas de cooperação, embora não estejam hoje positivadas. Inclusive, esse trabalho, né, que o senhor mencionou, eu estava presente na banca, realmente foi um trabalho bastante interessante, claro. Acrescentou bastante até as minhas próprias pesquisas. Bom, o auxílio direto, então, como eu havia referido, ele não é um mecanismo novo, ele já vinha sendo utilizado pelos tribunais. E o interessante do auxílio direto é a sua maior agilidade, né? Ele promove uma maior celeridade aos trâmites de cooperação jurídica internacional, porque ele se processa diretamente entre autoridades, né, nacionais e estrangeiras, autoridades centrais, que são encarregadas desses trâmites de cooperação. Então, se trata de um procedimento interno que a autoridade nacional aqui vai tramitá-lo a partir de uma solicitação de uma jurisdição estrangeira. Só que a peculiaridade é que é um mecanismo de cooperação ativo, justamente porque ele movimenta a jurisdição nacional, né, um processo, portanto, interno, para devolver, né, esse pedido, a resposta a esse pedido de cooperação estrangeira. Acho que isso é importante ressaltar, não, professora? A jurisdição brasileira, ela é provocada a se manifestar. Exatamente. Ela não provoca. Exato. Ela vai ser provocada, né, a se manifestar, e daí ela vai aqui tramitar esses procedimentos como ela entender devida, né, de forma devida. Então, se trata de um procedimento de natureza nacional, mas a peculiaridade é que ele parte de uma solicitação de uma autoridade estrangeira. Mas na sua concepção, assim, é algo que fica mais no campo da comunicação dos atos processuais? Não, podem tramitar através do auxílio direto diversos atos, por exemplo, Produção informações, produção de prova, ações de conhecimento em sua totalidade, medidas cautelares. Então, há uma ampla possibilidade de utilização de atos processuais através desse mecanismo. Não se restringe a meras informações, né? Agora, é importante falar sobre isso, porque realmente, assim, pode ser da tradição jurídica conceber esse instituto só como um instituto de ordem comunicacional, quando, na verdade, ele tem uma amplitude... Uma amplitude, considerável. Exatamente, considerável. É muito interessante até chamar atenção para isso, né? E o código, ele vai trazer de uma forma bem detalhada essa regulação. E ali vai se tornar, né, evidente
justamente que há uma possibilidade de utilizarem-se outros atos processuais e outros, né, e que ele pode ter outros objetos de cooperação, né, que não propriamente informações, não se restringem apenas essas cooperações de natureza administrativa, né, mais burocráticas, não, né, podem tramitar essas outras já referidas. Então, por isso que é interessante também dar uma analisada no código desse ponto de vista também, né, do procedimento, para se ter, então, uma visão mais específica de quais são, né, os possíveis objetos do auxílio direto. Professora, a senhora está em meio a um doutoramento. Exato. A gente sabe que essa é uma fase, né, para o pesquisador bastante complicada, desgastante. Muito. Mas tudo passa, né, professora? Ainda bem. Chegando no final agora, então. Esse tema, especificamente do auxílio direto ou outras formas de relação processual internacional, é o objeto propriamente dito da sua pesquisa? Isso. Assim, a minha pesquisa ela se centrou na cooperação jurídica internacional no âmbito do Mercosul, mas eu faço essa análise a partir da perspectiva do ordenamento jurídico brasileiro, né? Porque o direito processual, na verdade, isso também eu sempre chamo atenção, ele é um ramo interno, porque na verdade as normas do direito processual, elas são aquelas de cada país. Então, nós temos as nossas normas de direito processual e assim os outros países. Até pela questão da soberania, obviamente, que claro, é um princípio que há que ser, básico aí. Exatamente, porque de um Estado de Direito. Exatamente, porque por mais que os Estados eles dependam uns dos outros, hoje a soberania, né, ela existe e deve ser, né, assim, respeitada. Então, é nessa perspectiva que eu trato o tema. E ele se centra mais na cooperação da natureza cautelar. Então, o trabalho ele busca justamente, né, trazer meios, trazer reflexões acerca de como garantir a efetividade, né, desses processos que possuem vínculos com outros ordenamentos jurídicos, a partir da necessidade da sua celeridade. Na verdade, não há como pensar em efetividade se esses processos não forem ágeis, se eles não forem, né, rápidos. Existe uma necessidade de que não haja, né, um excesso de burocracia, por exemplo, nesses trâmites. Então, a minha tese ela se centra na busca de mecanismos. O que é necessário para isso? Que paradigmas devem ser rompidos? Né, que alterações, por exemplo, aqui na nossa Constituição, se for o caso, devem ser realizadas para, né, promover uma maior agilidade nesses trâmites de cooperação, que alterações legislativas também, então, né, eu lembro agora do saudoso professor Ovidio Batista, quando dizia que a pedra de toque, a peculiaridade do processo cautelar é a segurança para a efetividade. Me parece que é exatamente essa a sua preocupação aí na tese, não, professor? Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, também trabalhei bastante o referido autor. Me ajudou muito nas reflexões. E é isso, assim, é esse o desafio, é garantir, né, a segurança jurídica, né, nessas demandas, então, de natureza internacional, que se vinculam com outros ordenamentos jurídicos, já que também não podemos centrar apenas, né, na celeridade, numa busca desenfreada pela rapidez, mas, ao mesmo tempo, fazer com que, né, esses trâmites burocráticos não venham causar inefetividade dos direitos justamente pela sua demora. E esse é um dos problemas do processo internacional, porque, claro que a demora é algo que lhe é inerente, porque a necessidade de produzir provas no estrangeiro, de citar alguém no estrangeiro, né, ou intimar alguém no estrangeiro, claro que isso a tendência é que cause uma maior, né, demora na solução desses litígios. Então, por isso, a importância das medidas cautelares, né, no processo internacional. E aí a minha tese teve esse enfoque. Professora, para finalizarmos, falávamos da questão da soberania. A senhora vê a soberania como uma espécie de vilã também dessa história? Porque essa tentativa ou realização desse fechamento hermenêutico do sistema, isso é o que a gente pode verificar em vários setores do judiciário brasileiro, talvez principalmente no STF. Essa dificuldade de enxergar o outro ente como um ente em termos de cooperação. A senhora vê, então, o problema da soberania como um problema sério no que tange a essa dificuldade de respeito ao outro no plano internacional? Claro, a soberania, às vezes, ela é utilizada justamente como oposição ao cumprimento, justamente, né, desses atos solicitados por jurisdições estrangeiras. Como uma justificativa para o próprio fechamento. Para o fechamento, exato. Então, ainda há uma ideia, né, em certos, digamos assim, em certos aspectos, de uma soberania muito centrada aqui no interno, né, mas essa ideia de soberania hoje, ela não é mais absoluta, né? Porque cada vez mais dependemos de outras jurisdições para tornar efetivos esses processos que possuem esses vínculos internacionais. Mas um dos exemplos inequívocos disso é a dificuldade do Brasil de reconhecer
o que se decide no plano internacional, no plano de jurisdições internacionais. Sem dúvida. Também isso não se restringe só aqui ao direito internacional privado, né, ao Sim. processo civil internacional. Claro. Também há uma dificuldade em aceitar, né, essas decisões que são proferidas no âmbito de cortes, né, internacionais. Aí já entramos mais no internacional público. Então é uma ideia de soberania ainda, né, em certos setores, digamos, bastante fechada. Uma ideia aqui de que poderíamos estar isolados dos estados estrangeiros. E isso leva a punições do próprio Brasil. Nós temos inúmeros casos onde o Brasil foi condenado em cortes interamericanas, direitos humanos, por exemplo. Exatamente. Inclusive, isso é um tema que agora, né, entrando mais até no internacional público, nós trabalhamos também na disciplina do internacional público, em que os alunos fazem pesquisas, né, de jurisprudência, agora falando, né, na Corte Interamericana dos Direitos Humanos, até o objetivo ali é justamente mostrar isso, que o conceito de soberania hoje, ele não deve mais ser entendido de uma forma absoluta, né? Ele é um conceito relativizado, porque na verdade o Estado, ele exerce a soberania ao decidir participar de um organismo internacional, né? Vincular-se, por exemplo, à Organização dos Estados Americanos. Mas uma vez o fazendo, ele vai ter que acatar as regras ali existentes, né? E submeter essas decisões da Corte. Isso é uma nova concepção de soberania, né? Que não é mais uma soberania centrada, né, em si mesma e absoluta e né, indiferente a tudo que acontece fora, né, no externo. Não. Então, essa concepção de soberania, né, essa concepção de soberania mais relativizada, essa abertura ao estrangeiro, né, aos valores jurídicos estrangeiros, que precisa, né, ser trazida também para o campo do direito processual civil internacional, né, para que possamos, então, garantir a efetividade desses litígios. Porque sem a cooperação com outras jurisdições, né, jurisdições estrangeiras, esses processos sequer se solucionam, né? Professora, esse é um tema brilhante. Diante disso, eu gostaria, em nome do programa, de agradecer a sua presença, agradecer e lhe parabenizar pela pesquisa que a senhora vem desenvolvendo aqui no curso de Direito da Unifra e dizer que as portas aqui estão abertas para a senhora. Muito obrigada, foi um prazer, agradeço a oportunidade e também achei bastante interessante a gente poder discutir esses temas para chamar a atenção, né, dos próprios alunos que ainda não chegaram nos semestres finais, para a própria sociedade, né, para que se tenha mais em mente essa necessidade de que estejamos mais abertos, né, ao que é estrangeiro, mais receptivos. É a justificativa do programa, inclusive, professora. A senhora pegou no ponto-chave aí. Que bom, fico contente. Então, agradecemos pela sua audiência, muito obrigado e fique conosco nos próximos programas da TV Unifra. Até a próxima!